Evangelho por João, no capítulo 14, ele se inicia assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No capítulo 14, Jesus inicia fazendo um apelo à fé. Por quê? Porque nesse momento da ceia, os discípulos estavam turbados. Judas já tinha saído para trair Jesus, os religiosos já estavam se aprontando para prender Jesus, a tensão começa a partir do líder do grupo. Jesus começa um dos momentos de maior tensão, dali ele vai para o Getsêmani para a oração. Após a revelação de que Judas seria o traidor, e após Jesus dizer de forma explícita que um dos líderes do grupo, que era Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes, o negaria 3 vezes, o grupo ficou tenso. E Jesus vinha falando a respeito de que ele seria glorificado através do sofrimento. Então isso foi deixando os discípulos tensos, nervosos, e como Jesus diz aqui, não se turbe, turbados. Então Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso aqui é uma chave. Em momentos de angústia, não turbe o seu coração. Em momentos de tristeza, não turbe o seu coração. Em momentos de perda, não se turbe o seu coração. E o que eu faço? Creia em Deus. A fé é fundamental para a gente atravessar esses momentos, a convicção. A fé em Deus é fundamental para nós atravessarmos esses momentos de dificuldade, esses momentos de aperto, esses momentos desafiadores. Então Deus te colocou aí, eu creio que essa noite vai ser uma noite de acrescentar de fé de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você vai crescer em fé. Eu li um tempo atrás uma frase que eu não sei quem é o pensador. Pega essa frase, que isso aqui é interessante, você que gosta de anotar. Não coloque limites na sua vida, coloque fé. Então, a gente precisa de fé para, em meio às dificuldades, em meio às intempéries, caminhar com Deus. Não nos perdermos, não nos desesperarmos. Quando a gente fala de fé, não tem como eu não me reportar a Hebreus 11, que diz que a fé é o firme fundamento. É interessante que em Hebreus 11 a gente não vê o escritor dizendo que a fé vai ser, nem a fé foi, é que a fé ela é uma genuína confiança. É curioso que a epístola aos Hebreus é uma epístola endereçada aos judeus que tinham se convertido ao Evangelho e por causa da perseguição estavam retornando ao judaísmo. Então a fé é essa chave que abre as portas do impossível em momentos de muita dificuldade para nós caminharmos. A fé é essa ponte que a gente pisa em cima para atravessar as tempestades. Então, em momentos de angústia, em momentos de aperto, tenha fé, não tenha medo. Tenha fé, não tenha desespero. Tenha fé, não tenha agonia. Se encha de fé. E o que é a fé? A fé é isso, é convicção. A fé é acreditar. E fé não está ligada à emoção. Tem muita gente que confunde fé com emoção. E aí o dia que ele acorda bem, porque quimicamente o cérebro dele está bem, ele se sente com muita fé. E aí o dia que a química do cérebro dele, porque muitas das emoções que a gente sente, elas são feitas e são produzidas pela química do nosso cérebro, por reações orgânicas. É por isso que existe remédio antidepressivo, é por isso que, por causa de reação orgânica, a mulher fica de mau humor naqueles dias. Então, assim, as emoções, elas são voláteis. A fé é firme. As emoções, elas são inconstantes. A fé é constante. E onde reside a fé? Na convicção inabalável. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está querendo mostrar para eles, Jesus está instruindo eles a ter fé. E qual vai ser o combustível da fé dos discípulos que vão enfrentar um grande momento de dificuldade e que alguns estão já turbados? Primeiro, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vos prepararei lugar. A primeira coisa que tem que ser um combustível para a sua fé em momentos de turbulência é a convicção de que o céu é real.
O céu é uma realidade. Se você resumir a sua vida, se você resumir o seu significado de vida a somente as coisas que acontecem nessa terra, você vai estar sujeito a toda sorte de depressão, de angústia, de tristeza. Uma das coisas que alimentam a nossa fé é a nossa convicção em entendermos que nós fomos feitos para além da matéria, para vivermos uma vida além da matéria, para entendermos que a vida não se resume à matéria. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. O céu é uma realidade. A gente precisa entender isso. Por mais que você viva aqui, tá bom, se você viver muito 80 anos, se viver muito 90 anos, se viver muito 100 anos, mas o que você precisa entender é que há uma realidade, há uma eternidade no céu preparada para você. É o que Jesus está falando para os discípulos. Olha, não se turbem, o céu é real. Eu sei que hoje em dia a gente fala muito pouco do céu. Há um sentimento materialista geral. O materialismo tem tomado de conta, porque a matéria a gente desenvolveu ela, né? Eu vi um estudioso falando que há 300 anos atrás, o veículo de locomoção, o melhor veículo de locomoção eram as carroças, preste atenção nisso. E uma carroça era um cavalo e a carroça. Hoje em dia, um veículo tem trocentos botões. Você pega um carro, hoje eu fui numa oficina e eu vi um Porsche Cayenne, é tanto botão que eu não saberia nem como dirigir aquilo. Então a gente está desenvolvendo a matéria e por causa disso a gente acaba se prendendo ao materialismo e a gente esquece de crer, de confiar e de lembrar que o céu é uma realidade. Eu disse aqui em uma das lives que o céu não é apenas o nosso destino, mas é a nossa origem, uma vez que a gente nasce de novo do alto. Então, o que eu faço para alimentar minha fé? Primeiro, ter convicção de que o céu é real. Ter convicção de que o céu está preparado para você. Ter convicção de que, ainda que você viva uma vida e que aqui você não tenha uma mansão, tem uma mansão celestial te aguardando lá em cima. Ainda que aqui você não tenha a roupa que você quer vestir, fique em paz, tem uma vestimenta branca te aguardando lá em cima. Ainda que aqui você não possua aquilo que você gostaria de possuir por questões não de vaidade, mas de simples conforto, fique em paz. Porque Paulo disse, se nós resumirmos a nossa esperança somente às coisas dessa terra, somos os mais miseráveis. Aquele texto de Paulo, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem, não está relacionado ao cumprimento de promessas materiais, mas está relacionado ao céu. Ele está falando sobre o céu, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam. Então você precisa alimentar a sua fé, alimentar a sua confiança em Deus, do entendimento de que o céu é uma realidade. Segundo, como é que eu faço para alimentar a minha fé? João 14,6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso aqui é especial demais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é fantástico em Jesus. Isso aqui é fantástico porque olha a fala de Jesus. Eu sou o caminho. Compartilha com mais pessoas para ouvir isso, que isso é forte demais. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Sabe, a primeira coisa que eu preciso te dizer é justamente isso aqui. Ó. Eu vou tirar o comentário para você ver melhor. Diferentemente de outros líderes espirituais, Jesus não tinha uma mensagem. Jesus era e é a mensagem. Olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Buda tinha uma mensagem e ele falou a mensagem dele. Muita gente acreditou na mensagem dele. O Allan Kardec, que é o pai da reencarnação do Espiritismo, tinha uma mensagem. Charles Taze Russell, que é o pai das Testemunhas de Jeová, tinha uma mensagem. A Ellen G. White, se não me falha a memória, dos Adventistas do Sétimo Dia, tinha uma mensagem. Mas Jesus é a mensagem.
Irmão, se você compreender isso aqui, você entende que Jesus está numa outra dimensão, não é nem num outro patamar, é numa outra dimensão. Porque a história teve muitos caras legais. Você quer ver um homem top na história da humanidade? Martin Luther King, que era pastor também batista. Top. Pacificou a América, lutou pelos direitos civis. Martin Luther King é uma das personalidades mais fantásticas assim da história da humanidade. Você tem pessoas fantásticas como o próprio Gandhi, que conseguiu libertar a Índia da opressão britânica sem guerra. Então tem muito cara assim, o Nelson Mandela, que pacificou a África do Sul. Sabe, tem muita gente legal na história da humanidade. Só que Jesus não era mais um cara legal. Jesus não era mais uma pessoa gente boa. Jesus não era só um mestre desprendido. Sabe, quando o assunto é Jesus, a W. Pink diz que a gente só tem 3 alternativas quando o assunto é Jesus. Ou Jesus era um louco, e ele não sabia o que ele estava dizendo, ou Jesus era um mentiroso, e ele mentia a respeito do que estava dizendo, ou Jesus era e é o Filho de Deus, e tudo que ele disse é verdade. Porque não tem como um líder fazer a afirmação que Jesus fez de forma tão peremptória, visceral, sabe, contundente. Olha o que ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz eu aponto o caminho, eu mostro o caminho. Os coaches estão quase que na moda aí, tem gente dando palestra de desenvolvimento pessoal, e todas essas pessoas querem te mostrar o caminho para se desenvolver. Jesus não queria mostrar o caminho, ele está dizendo eu sou o caminho. Isso é maravilhoso, isso é precioso. Eu sou o caminho. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei fantástica sobre esse texto, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive também na era das relativizações. Tudo é muito relativo. Então, na era em que tudo é relativo, Jesus vem dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nada nele é relativo e ele não é relativo, ele é absoluto. Eu sou o caminho. Jesus se tornou o caminho através da sua morte e da sua ressurreição. Jesus é a verdade porque Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui: Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Jesus veio para mostrar como Deus é. Você quer saber como Deus é? Você tem curiosidade de conhecer Deus? Olha para Jesus. Você vai saber como Deus é. Você quer saber como o homem deve ser? Como um ser humano deve ser? Como um pai deve ser? Como um filho deve ser? Sabe? Como um marido deve ser? Como um trabalhador deve ser? Como um cristão deve ser? Olha para Jesus. Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Então ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele encerra dizendo: eu sou a vida. Jesus é o caminho para o Pai, por meio de sua morte e ressurreição. Cristo também é a verdade, ele é a revelação de Deus. E por ser a verdade e o caminho, ele também é a vida. É a ligação de Deus conosco. Você consegue receber isso essa noite? Eu não creio num Jesus. Há uns dias atrás eu postei alguma coisa aqui na minha rede social e alguém falou para mim assim: não sei que Deus é esse de tanta prosperidade, de tanta bênção. Eu não creio num Deus de miséria. Eu não creio na teologia da miséria. Eu creio num Deus que tem vida e vida com abundância. Eu creio num Deus que tem vida para nós. Eu creio num Deus que tem vida para as nossas vidas. Então, Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus veio para ser o nosso caminho de acesso ao Pai. Jesus veio para nos achegarmos a Deus. Então, como é que eu alimento a minha fé em momentos de turbulência? Entendendo que o céu é real, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E mais à frente, no versículo de número 14, Jesus fala acerca de mais uma coisa que a gente deve entender para alimentar a nossa fé. Ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
uma das coisas que alimentam a nossa fé é uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de comunhão e de oração. Sabe, muitas vezes a gente dispensa essa ferramenta espiritual, essa disciplina da fé, que é tão importante, que é a oração. A oração é tão indispensável que até Jesus orou. Se Jesus, que era Jesus, orou, quem somos nós para tentarmos e pensarmos em dispensar a oração? Eu fiz um estudo há um tempo atrás sobre oração, sobre os personagens que oraram. Isaac orou e a esposa dele foi curada, e ela gerou gêmeos. Abraão orou e Deus restaurou o lar de Abimeleque. Jacó orou e Deus livrou ele da mão de Esaú. Moisés orou pelo seu povo, intercedeu e Deus não destruiu o povo. Josué orou em uma determinada batalha e a oração dele foi a seguinte: sol para. E Deus não parou o sol porque o sol não tem movimento. Deus parou a terra. Deus atendeu. Sabe, o período dos juízes foi um período que muitos juízes oraram. O povo clamava, o povo errava, via uma punição, eles oravam e Deus atendia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Ana orou por Samuel e Deus atendeu a ela. Samuel orou em determinados momentos e Deus o respondeu. Em uma das ocasiões, Deus respondeu com um trovão e todo Israel temeu. Davi tinha uma vida constante de oração. Sabe, quando a gente vê o Salmo, por exemplo, o Salmo 51, quando ele ora por perdão, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quando ele ora por livramento, no Salmo que ele diz, o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. Então Davi vivia uma vida de oração. Em 1 Crônicas 29, ele faz uma oração de gratidão. Os salmos de Davi são adoração e oração, adoração e oração. Ele ora por livramento, ele ora por escape, ele ora com gratidão, ele ora e adora. Então a gente tem que viver vida de oração. Salomão, filho de Davi, orou. Na dedicação do templo, a Bíblia diz que se ouvia um estrondo e a glória de Deus desceu no templo com tanta força que os homens não conseguiam ficar de pé, eles se inclinavam. Então, assim, quando a gente vai para os profetas, Elias foi um homem de oração. Tiago 5,17 diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós e viveu uma vida de oração. Elias era sujeito, Tiago 5,17 diz isso, às mesmas paixões que nós, ou seja, os mesmos desejos carnais que eu sinto, Elias sentia também. Ele era homem como eu sou. De repente tinha tentações em outras áreas diferentes da minha, mas ele orou. A gente só vê Elias dizendo para Acabe: não vai chover, mas a gente esquece que além de falar não vai chover, ele viveu uma vida intensa de oração para que Deus firmasse a sua palavra e realmente não chovesse. Sabe, Elias orou muitas vezes, orou para não chover e não choveu. Depois orou para Deus mandar fogo e Deus mandou fogo no Carmelo. Depois orou de novo para Deus fazer chover. E aí o moço disse assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Choveu. Só teve uma oração de Elias que Deus não respondeu. Foi quando ele orou pedindo a morte. Mas até essa Deus ouviu. E ouvir é diferente de responder. Quando ele orou pedindo a morte, Deus ouviu essa oração e Deus mandou um anjo com alimento para Elias, um pão assado na brasa. E o anjo disse para Elias: levanta-te, come, porque muito longo será o caminho. Essa foi a oração não respondida, mas ouvida. Você precisa entender uma coisa sobre oração. Nem sempre Deus responde, mas sempre Deus ouve. E nem sempre a resposta da oração é como a gente quer, como Deus quer. E muitas vezes Deus não vai dar a resposta que a gente deseja para a nossa oração. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Porque quantas vezes a gente já pediu coisas totalmente, me perdoe a palavra, idiotas em oração. E graças a Deus Ele não ouviu. Porque tem coisas que a gente pede que se nós recebêssemos elas, a gente se autodestruiria. Então essa foi uma oração que Deus não atendeu de Elias. Então Elias orou. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço em determinado cerco e Deus abriu. Ezequias orou quando a sentença era negativa. Isaías, o profeta, foi até o rei Ezequias e disse: arruma a tua casa porque você vai morrer certamente, você não vai viver.
E aí a palavra do Senhor diz que Ezequias virou para a parede e orou. Ele orou e disse: Deus, lembra-te de que fui fiel. E o profeta estava no pátio e Deus falou: volta lá e avisa a ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Porque a oração muda sentenças. Isaías orou para que a sombra do sol retrocedesse em resposta à resposta que Ezequias tinha recebido. Tem um personagem que é fantástico em 1 Crônicas 4:9, que é Jabes. Jabes orou com intensidade. E a Bíblia diz que a vida de Jabes foi transformada através da oração. Ele foi o mais ilustre. Daniel orou. Daniel tinha uma vida de oração 3 vezes ao dia. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel que chegou um determinado momento que os homens perceberam que era no caminho da oração que eles poderiam armar algo contra Daniel. Organizaram uma lei perversa que foi assinada pelo rei, e a lei dizia que ninguém podia se dobrar e orar a outro Deus que não os deuses medo-persas e babilônicos. E aí a Bíblia diz que Daniel ouviu o edito do rei, ouviu a lei, entrou na sua casa, abriu a janela para Jerusalém e orou como de costume fazia. Aqui eu aprendo 3 coisas. A primeira é que um decreto não impediu Daniel de orar. Agora, por quem Daniel orou? Provavelmente pela paz em Jerusalém, provavelmente pelas autoridades, provavelmente pela própria vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: as pessoas, elas jamais estarão blindadas na nossa oração. Você precisa entender que pessoas que estão distantes de nós estão próximas de nós através da oração. Você tem que entender que tem até pessoas que você não deve dar atenção, mas você deve orar por elas. Então Daniel orou independente do decreto do rei. A Bíblia diz que ele abriu a janela para Jerusalém. Isso é interessante. Daniel estava em Babilônia com a janela aberta para Jerusalém. O grande problema hoje é que tem gente em Jerusalém com a janela aberta para a Babilônia. Para onde a sua janela está aberta? Você está com a janela aberta para Jerusalém ou você está de Jerusalém com a janela aberta para a Babilônia? A janela é o ponto de visão. É pela janela que o ar entra. É pela janela que o vento entra. A janela é o ponto de visão. Seu ponto de visão está para onde? Está da Babilônia para Jerusalém ou está de Jerusalém para a Babilônia? Então Daniel orou com janelas abertas para Jerusalém. E ele fez como de costume fazia. A gente está banalizando muito essa palavra costume, mas tem costumes que são bons. E oração, por mais que no começo você não queira orar, você tem que começar a orar, cara. Você tem que orar. Porque oração é uma disciplina, é um costume que a gente vai criando. É um hábito. A gente está aqui os 21 dias. Quando acabar esses 21 dias, o meu corpo vai sentir necessidade, quando der 11h30, fazer uma live. Porque a gente está desenvolvendo de forma ininterrupta um hábito. Então você precisa se envolver com a oração. Então como é que eu alimento a minha fé? Primeiro, crendo que o céu é real. Segundo, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E terceiro, vivendo uma vida de oração. Em momentos de turbulência, creia em Deus. Creia. Viva uma vida de oração. E para encerrar, quando o assunto é oração, Jesus orou sem jamais esmorecer. Eu fiz algumas anotações no meu caderninho aqui sobre a oração de Jesus. Jesus orou quando foi batizado e, estando orando, o céu abriu. Lucas 3:21. Antes de escolher os 12, orou para que o Senhor desse a ele discernimento para escolher os 12, Mateus 9:38 e Mateus 10. Jesus ora no monte, se transfigura e aparece para ele Elias e Moisés. Jesus ora após chorar em João 11:42. Jesus ora no Getsêmani e até na cruz, o momento mais importante, Jesus ora. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a oração de Jesus. Sabe, de vez em quando eu fico vendo rede social, vendo certas coisas aqui, e a minha oração é igual a de Jesus. Eu olho assim e falo: Jesus, meu Deus, perdoa, não sabem o que fazem, nem o que falam. Então, Jesus orou. A segunda oração dele no alto da cruz foi Eli lama sabachthani. E a última foi: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, independente do momento que você esteja vivendo. Os discípulos em João 14 estavam vivendo um momento de turbulência, de tensão. Judas tinha saído para negar. Pedro
tinha acabado de ser, tinha acabado de ouvir uma profecia que ele negaria Cristo 3 vezes. Então os discípulos estavam num momento de muita tensão. E aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e crede também em mim. Então, em momentos de tensão, de turbulência, tenha fé e alimente a sua fé da expectativa e do entendimento de que o céu é real, do entendimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de uma vida de oração. Deus te abençoe. Amanhã, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. O pastor Renan de Mello vai fazer com a gente. Eu vou tirar aqui o comentário para a gente fazer o nosso print. E foi top, foi bênção. Até amanhã. Na era dos relativos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é relativo, Jesus é absoluto. Deus te abençoe, a paz e até amanhã.